Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você no Digital. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema, gente, muito importante. Por quê? Você tem a sensação de perder tempo criando conteúdo para rede social? Você tem a sensação de que você está nadando e morrendo na praia quando se fala de posicionamento, não está tendo resultado? E hoje eu estou aqui com uma especialista que vai trazer um conteúdo maravilhoso que eu tenho certeza que vai ser muito valioso para você. E hoje nós estamos aqui no nosso podcast com Malu Machado. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Renata, obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Gente, nós estamos aqui hoje diretamente de Juiz de Fora, isso mesmo. Tive o prazer de conhecer a Malu, né, em um evento aqui. E aquela conexão, né? E a gente pôde conversar e eu vi que a Malu tem muita coisa para contar pra gente sobre posicionamento, né, Malu? Obrigada. Pro pessoal que ainda não te conhece, fala pra gente quem é você e o que você faz. Quem sou eu na fila do pão, né, Renata? Quem é você na fila do pão? Bom, a gente se conheceu conversando no intervalo do evento, né? Sim, Dentro de um elevador. Então, você vê isso. que a gente nem gosta de comunicar, né? Eu sou carioca, tô aqui em Juiz de Fora já tem muitos anos, quase uma vida, né? E me formei em jornalismo, tenho mais de 30 anos de atuação nesse campo do jornalismo e também trabalho com fotografia. Hoje eu sou especialista de brand, construção de marca e também em posicionamento de imagem. É tudo que a gente precisa, né? Sim, nesse mundo midiático a gente precisa Sim. ter. E o pulo do gato, Renata, é você saber criar uma comunicação estratégica. Para você não ficar vai começar, meu Deus, porque o povo tá se sentindo perdido, né? Tá se sentindo perdido e cada dia mais, é o que eu falo quando eu faço a apresentação da minha mentoria, eu faço um apanhado para as pessoas de como que nasceu essa comunicação de massa, né? Ela veio do telégrafo. Quando você começou usou o seu telégrafo, a gente começou a falar em comunicação de massa. Passou pelo rádio, veio para a televisão e hoje chegou na internet, essa loucura, né, que a gente vive hoje em dia. E aí eu pergunto para as pessoas, né, se você pensa num programa de televisão que tem todo um aparato, tem toda uma equipe por trás para pensar quem vai assistir aquele programa, imagina, e eles não têm controle, você concorda comigo? Sim. Que não tem como você saber quem está sentado do outro lado assistindo? Imagina a gente na internet, como é que fica? Né? E cada vez mais caro. Você não é assertivo no seu público e cada vez mais caro. A gente acabou de ter uma notícia, né? Não sei quando as pessoas vão estar vendo esse programa no futuro, mas aqui nós estamos no final de 2025 e em 2026 tem uma notícia que o Meta vai aumentar em 12,5% o valor para você impulsionar, para fazer tráfego pago. Então vai ficar ainda mais caro, porque hoje a gente investe em tráfego, mas isso não quer dizer que você vai atingir um público assertivo, né? Não, a comunicação hoje ela tem que ser estratégica e tem que ser pensada em 360. Né? A gente tem o brand, a gente tem o marketing, que são coisas diferentes. Nós temos o growth market, que hoje as pessoas estão falando muito, que é um marketing mais acelerado para você ter resultados, né? E as pessoas têm que estar com a cesta, não pode botar os ovos numa cesta só. Então, a gente tem que pensar nisso tudo como uma estratégia. Sim, você trouxe um ponto muito importante. As pessoas acham que marketing é igual a brand. Não. Qual que é a diferença? Então, quando você tem um sonho de montar o seu negócio, todo mundo, né, que é empreendedor, eu vou sonhar, vou imaginar, você pensou no seu podcast, como é que eu vou fazer? Você tem esse sonho, você faz o seu plano de negócio. Dentro do plano de negócio, você tem um brand. O brand, o que ele é? É uma construção da identidade. Uhum. Qual vai ser o perfil, qual vai ser o seu público, como você quer se comunicar, que tipo de pessoas que você quer trazer no seu programa. Isso vai traçando, moldando a sua identidade. Isso é o brand, isso é a construção da marca. E hoje nós temos como mensurar isso também. É importante falar. O marketing é como você comunica a sua marca ao mundo. Como você vai transmitir a sua identidade. Então, ele vem antes, sabe? Então, e as pessoas ficam até em dúvida, né? Mas eu tenho que investir em quem primeiro? Aí eu sempre falo, né? Você não constrói uma casa pelo telhado. Você tem que começar pela base. E a base é um bom plano de negócios e um bom brand que está dentro do plano de negócio. Então, para você investir em comunicação, ao invés de você sair procurando logo os profissionais da área ou você mesmo fazendo por sua conta, não é gastar dinheiro, é investir no lugar certo.
Porque senão você vai gastar muito dinheiro e acaba que você não vai ficar frustrado por conta do retorno que você não tem, né? Tempo e dinheiro, né? Às vezes você vai comprar um aplicativo, cursinhos, também não existe atalho, Renata. Você já está aí um tempo nessa área, Sim. você vê, não existe atalho para nada. A gente, quando aprende a andar, a gente cai antes, né? Sim. Então, criança, quem tem criança em casa sabe disso. A criança, ela sobe dessa escada 1000 vezes para aprender. Todo aprendizado do ser humano é isso. Aí você abre, tem lá milhões de cursos, você paga R$47, R$97 e acha que vai ser a pílula mágica que vai resolver. As pessoas estão muito imediatistas. Aí fala assim, não, eu abri um negócio, hoje eu sou empreendedora, eu vou para o digital e só de estar no digital eu já estou vendendo. Estou vendendo 6 em 7. Será que é bem assim? Não é. 6 em 7 é bacana, vai nessa. Então, assim, a gente sabe que existem muitas pessoas que estão ficando frustradas com a rede social. Por quê? Por causa da comunicação, por causa da falta de retorno. E agora a gente entra no tema do nosso podcast, que é essa comunicação. Como que a gente faz, né? Os pilares para a gente ter uma comunicação efetiva e a gente começar a ter resultado, né? Porque a primeira coisa a gente tem que fazer, você tem um negócio, você decidiu se posicionar, você procurou ali o auxílio de um profissional. Mas e aí? E agora? Como é que a parte que eu tenho que fazer? Porque tem muita coisa. O que é responsabilidade da empresa que você contratou? O que é responsabilidade sua? O que eu vejo, eu te falei, eu tenho 30 anos de comunicação. Desses 30 anos, 20 anos trabalhando como assessora de comunicação. E já atendi vários clientes. E o que eu vejo, você pode contratar a melhor empresa e mais cara de marketing do mercado ao mais simples. Qualquer um dos dois que você pegar, você vai ficar frustrado. Você sabe por quê? A grande chance de você ficar frustrado é porque o dono do negócio, ele não pensa, não tem a linguagem da comunicação. E não é para ter, porque ele não formou, não estudou, não se preparou para aquilo. Ele contrata alguém. Então, quando eu falo para você que eu estou falar para você que eu estou vendo uma estrela azul, eu vou imaginar uma estrela azul, você vai imaginar outra. Já deu ruído na nossa comunicação aqui. Sim. Né? Por quê? Porque o dono do negócio, ele tem que sentar, parar um tempo e pensar estrategicamente o negócio dele. Quando ele conseguir fazer esse mergulho dentro do que ele quer comunicar, né, quem é essa identidade? O brand é a identidade. Sim. Você não pode terceirizar a construção da sua identidade para uma outra pessoa. Entendeu? Então, Ela não dá conta. Nele, então, né? Primeiro começa nele. Então, a pessoa tem que estar disposta, né, a investir um tempo. Hoje eu tenho uma mentoria chamada Imagem que Converte, que ela trabalha tanto a construção da marca quanto a construção do posicionamento de imagem pela fotografia. E hoje eu começo fazendo um questionário em que eu peço para as pessoas construírem os valores dela, me falarem quais são os valores éticos e morais, porque eu acredito que sem esse patamar você não vai para lugar nenhum, e quais são as suas metas, né? Quais são as suas metas de vida, onde você se vê pessoalmente e profissionalmente daqui a 5, 10 anos. Então, aí é o patamar principal, é o mergulho. Eu brinco que é levar a marca para o divã, sabe? E é mesmo, né? Então, tem várias histórias interessantes, depois eu te conto. E a pessoa, ela vai fazer essa introspecção. Não é uma coisa demorada. Hoje, o meu processo ele tem 6 encontros quinzenais, e depois a gente tem um outro feedback de um mês depois. Então, nesses 6 encontros, por que 15 dias de espaço? Porque a pessoa, exatamente, ela tem que introspectar. Ela tem que fazer o dever de casa, eu vou trazer ferramentas para ela trabalhar aquilo ali, né? E aí ela vai construir essa identidade dela, vai ser através desse olhar. Então, tudo começa com os valores e a gente tem que trabalhar o propósito que você quer, né? E qual a diferença que você quer fazer no mundo. Aí a gente entra numa coisa, Renata, que é dentro do brand, a gente trabalha, que são os atributos da marca. Sim. Os atributos físicos, os físicos e os intangíveis, né? Sim. Então, se eu falar para você aqui, a Ana Couto, que é uma grande especialista de brand aqui no Brasil, ela gosta muito de usar a Coca-Cola. Então, eu vou trazer o exemplo que ela traz. A Coca-Cola, se eu falar em Coca-Cola para você, o que vai vir na sua cabeça? Refrescância, né? Festa, geladinha, festa de aniversário, Natal. Você vê que é o seguinte, se eu falar para você que é uma bebida refrescante que combina com qualquer bebida alcoólica para você fazer uma batida, um suco, uma bebida, né? Se eu falar para você que você vai tomar, que você vai ter como se diz,
que ela tem zero, tem a versão zero para quem não quiser açúcar. Você concorda comigo que se eu tirar a Coca-Cola, colocar a Pepsi, colocar qualquer outro refrigerante, é a mesma coisa? Isso são atributos físicos. Que aí você pega a Coca-Cola, tira a Coca-Cola e coloca no seu negócio. Aí vamos fazer um exemplo, façam esse exercício em casa. Se você oferece, né? Se você oferece para uma pessoa aquilo que todo mundo oferece, né? Um refrigerante que não é refrescante, ele não está cumprindo o papel dele. O que vai diferenciar? São os intangíveis, aquilo que mexe no emocional. E isso leva tempo para você levantar, não é fácil. A Coca-Cola, você falou aí, festa Natal. Por quê? Quantos anos tem a marca da Coca-Cola? Quantos natais a gente viu propaganda de Coca-Cola falando? Então, quando você lembra de família, você lembra de encontro com amigos, você lembra de celebração, né? Então, tudo isso está ligado à imagem da Coca-Cola. Então, quando você faz uma festa na sua casa, você tem que ter Coca-Cola. Isso é construção de brand. Isso é construção de marca. Sensacional, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade. As pessoas, mas como que a gente chega lá? É com o tempo. É com o tempo. É com o tempo, porque assim, a construção de uma marca, quando a marca ela realmente já está assim, digamos que sólida no mercado, gente, a Coca-Cola é uma prova viva. E aí nós temos outros empresários também que têm trabalhado muito bem o marketing, né? Sim. Então, assim, o posicionamento. E as pessoas também têm uma dúvida, Malu, muito grande sobre... Você falou sobre o propósito. Uhum. Todo mundo fala de propósito, mas a pessoa não sabe qual é o propósito. Ela não vivencia. Ela não vivencia. Por quê? Muitas das vezes ela começou a empreender por necessidade. Então, como que ela vai saber qual que é o propósito dela? Como que ela vai vivenciar? E é por isso que tem que fazer essa reflexão, né? Digamos assim, sentar ela com ela mesma para ela conseguir identificar qual que é o propósito. Porque senão a pessoa fica assim... Eu falo que, gente, empreender é um desafio. Por quê? O empreendedorismo faz a gente olhar para lugares que quando você é CLT você não precisa. E aí você tem que começar a buscar coisas em você, coisas para construir, né? Construir aquele filho que é o seu negócio. Exatamente. Eu trabalho, uma das ferramentas que eu trabalho são os arquétipos, né? Os arquétipos do Jung, que ele facilita a você chegar nesse propósito. A qual vai ser o seu tom de voz, como que vai ser a sua comunicação com o seu cliente. Mas eu queria chamar a atenção nisso que você falou, que muitas pessoas não querem empreender. Tem um dado de uma pesquisa que diz que em 2021, 48, não sei quantos por cento de pessoas que começaram a empreender no Brasil, elas não queriam empreender. Obviamente, a gente estava saindo, né, de uma pandemia, né? Houve uma mudança no mercado econômico muito grande e as pessoas se viram de frente de sobrevivência. Então, eu falei, preciso sobreviver, vou fazer alguma coisa para vender. Vou fazer pão de mel, vou fazer o que for, né? Mas vou para o mercado. Então, 48% das empresas eram de pessoas que não queriam empreender. Como que essas pessoas chegam? A gente que é empreendedora sabe como que é difícil. Né? Então, as pessoas ficam muito sozinhas. Quando você passa por um processo de interiorização do que você quer, que é essa construção da marca, aí isso facilita muito. Né? Não tem atalhos. Tem que levar para o divã mesmo, tem que parar, tem que pensar, e aí você vai conseguir ter muito mais consistência lá na frente. Até para você falar. E uma outra coisa que eu tenho falado muito também é a questão da gente não trabalhar só, eu disse para não colocar todas as cestas, né? A gente está vendo o ovo na mesma cesta, os ovos na mesma cesta. A gente está vendo hoje uma grande mudança das pessoas buscando o offline. Sim. Então, hoje o offline mudou muito, né? Você tem percebido isso também? Demais. Muitas das vezes, eu mesma sou uma pessoa que eu não compro roupa na internet. E tem outras coisas, por exemplo, perfume. Acho que não teve um perfume até hoje que eu comprei na internet que eu gostei. A não ser que fosse um, mas eu também não... Não dá, Então, né? assim, tem alguns produtos que a gente não... E sabe o que eu acho? Depois da pandemia, as pessoas ficaram com saudade disso daqui, ó. É o poder de você olhar para a pessoa, de você sentir a pessoa, de você
conectar com a Você vê, pessoa. a nossa conexão foi feita dentro de um elevador. Sim, A gente sim. estava lá, tomamos um café juntas e né, viramos amigas. Então, assim, é assim que as coisas acontecem. É assim que os incas e os maias faziam e ainda funciona. E aí, depois quando a gente foi marcar a reunião online, parecia que a gente já se conhecia há tanto conhecia há muito tempo. Porque, assim, é interessante. Eu acho que as pessoas estão também carentes dessa aproximação. Sim. Então, acho que deu um boom, sim, no digital. Muitas lojas fecharam, mas tem muita gente buscando atendimento presencial. Sim, e a jornada de compra do cliente hoje, ele passa pelo digital. Sim. Então, assim, não dá para você abandonar o digital. Mas você, mais uma vez, você tem que criar uma comunicação estratégica e o offline faz parte disso. Sim, com certeza. E outra coisa, né? A gente falando em não deixar todos os ovos em um cesto só, a gente não pode apostar todas as nossas fichas, gente, somente numa rede social. Porque rede social é uma das ferramentas mais inconstantes que tem. Um dia ela trava, outro dia acontece isso, um dia lança uma, outro dia lança outra. E aí? Aí você tem uma comunidade sensacional na rede social tal. Aí a rede social vai e cai. E aí? Você deixa de existir. Você deixa de existir. Você deixa de existir. Não tem como. Assim, enquanto você se colocar sua comunicação dentro de uma rede social e depender só dela, você não tem um produto. Você não tem um serviço consolidado, entendeu? Porque aqui você tem para a rede. Você está trabalhando para aquela plataforma e não para você. Isso, porque aí nós temos, né? É um ponto, né, gente? É aquele ponto, mas são os escravos da rede social. Porque uma das maiores necessidades e uma das maiores dores que chegam até mim, assim, Renata, eu não quero mais ser refém do digital. Eu não tenho tempo pra mim, eu não tenho tempo pra nada, eu tenho que ficar só fazendo post, eu tenho que só fazer stories, eu tenho que ficar postando tudo da minha vida, eu não quero ficar postando tudo da minha vida. E aí entra um ruído. Não é que você precisa de postar tudo da sua vida, você precisa de ser intencional. Você precisa saber o que você vai postar. O que você vai postar? As duas perguntas de ouro são: quem você quer comunicar, com quem você quer comunicar e para quem você quer, para quem você quer comunicar e como você quer, qual a mensagem que você quer passar. É essa que são as duas perguntas. Se você não sabe responder isso, então você está perdendo seu tempo. Sim. Você tem que parar e pensar estrategicamente. E aí a pessoa fala assim, não, mas se eu postar 3 vezes por dia, o meu alcance vai melhorar. Aí a pessoa faz isso durante 30 dias e olha lá. E depois ela cansa. Ela vai e cansa. Não Some, não teve resultado, não teve consistência. E tem muita gente também, Renata, que tem muita audiência, mas não tem retorno. Não tem retorno financeiro. Recentemente eu estava vendo uma influenciadora com 3 milhões de seguidores questionando sobre não ter contratos com marcas. Aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, mas 3 milhões de seguidores. Se não me engano, ela trabalha com 2 marcas grandes. E não são tão grandes assim. E ela estava questionando, assim, desabafando, né? E eu fiquei pensando, falei, gente, a gente não pode olhar que número não é tudo. Porque às vezes ela tem uma audiência muito grande. Mas e aí? Tem uma audiência, mas não tem um resultado, né? E a conta fecha depois? E às vezes uma conta nano, que as pessoas chamam, né? Ela dá mais retorno financeiro para a marca, para aquela assim, que o influenciador se alia do que uma grande marca. Porque tem um retorno para a marca, o retorno para o influenciador e o retorno para o público. É muito complicado. É muita coisa. É muito complicado. Então, vamos lá. Pra gente falar quais seriam esses passos pra gente alinhar a nossa comunicação. Porque a gente sabe que a gente precisa de investir, primeiramente, em autoconhecimento. É o comecinho de tudo. Eu falo que é a primeira coisa que, quando a gente é empreendedor, a gente tem que olhar pra gente. É autoconhecimento e metas. Né? Se a gente não sabe, eu uso também na mentoria um pássaro que tem tem uma lenda africana, é o sankofa. Você conhece ele? Sankofa é um pássaro muito bonitinho, depois vocês procurem aí na internet. Ele anda para frente com uma pedrinha na boca, no bico dele, olhando para trás. E o que ele significa? Ele simboliza que você tem que ir adiante, mas reverenciando o seu passado. Sim. Então, eu trago essa imagem dentro da mentoria para as pessoas pensarem, né, o que elas já fizeram no mundo, o que elas já têm de bagagem, né, e para onde elas querem ir. Isso. E aí, a partir disso, você começa a pensar. Você percebe que é muito mais sutil, né? É uma sutileza, mas ao mesmo tempo uma profundidade. Sim. Do que simplesmente você falar, vou colocar X por mês em tal lugar.
né? Ou seguir a trend do momento, porque seguir trend não é uma comunicação estratégica. Você tem um perfil, e aí vem uma trend que não tem nada a ver com o que você oferece. Aí você vai só porque entrou na trend. E aquilo ali de repente você vai aumentar a sua audiência ali, mas você não está afastando o seu público-alvo. Então, é uma coisa que realmente não dá para brincar, né? A pessoa tem que ser estratégica. Sim, e quando a gente fala de meta, é muito interessante a gente pensar também qual que é a meta em relação à rede social. Porque tem pessoas que querem alcançar engajamento. Ela quer uma rede bem engajada. Tem pessoas que querem alcançar um número de seguidor. Tanto que vai lá e compra. É até anterior a isso. Porque ela tem que entender o que ela quer, qual o propósito dela. Não só do negócio, mas assim, o que ela quer para a vida dela. Para a vida dela. Né? Porque aí isso aí vai vir como consequência. Então, se você quer atingir isso no futuro, né? Se você quer estudar, se você quer mudar de país, se você quer ter uma vida mais tranquila com seus filhos, pensando na sua aposentadoria, então o que você vai fazer para construir isso? O seu negócio vai te levar para isso? É uma coisa. E o quanto que você está disposto a se expor? Porque, às vezes, eu estou atendendo um cliente agora que eu já vi que eles é uma empresa grande, tem mais de 40 anos no mercado, e os donos, eles não querem apresentar. Então, a gente está construindo de que, muito provavelmente, eles vão contratar um influencer para representar. E está tudo bem. Porque eles não têm que ter, eles como donos, eles não têm que colocar a cara o tempo todo. Né? Agora, tem empresas que são eu sozinha. E aí não tem o que falar. Quanto que você está disposto a se expor ali, né? O que você quer falar? Por isso que os arquétipos, eu trabalho hoje com dois questionários de arquétipos. Um que é com uma marca, como a pessoa quer que a marca seja vista, e o outro que é a essência dela. É o pessoal. Por que eu faço isso? Porque se a pessoa for ela que vai representar a marca, ela tem que representar dentro do arquétipo que a represente. Sim. Não adianta nada a pessoa falar assim, eu quero ser o governante. Mas a pessoa é uma pessoa fofa, carinhosa, sabe? Que ela não tem um pingo de governante nela. E você vende do mesmo jeito. Você não precisa ser o governante, você precisa ser verdadeiro e autêntico. A palavra de ordem no mundo de hoje, na comunicação, tanto no offline como no digital, é a autenticidade. Sim, com certeza. E aí a gente entra também, falando de autenticidade, a gente pode falar da coerência. Porque as pessoas, elas querem, às vezes, montar um personagem que não é coerente com quem ela é, com o que ela faz. E lá atrás você falou sobre os princípios, os valores. Então, assim, é interessante que a gente traga isso para a nossa vida no digital. O digital, gente, não é para você conseguir viralizar a todo preço e custo. E tem muita gente que faz hoje qualquer coisa, qualquer preço e custo, mas a gente tem que entender bem para não ser incoerente, né? Para não ser incoerente, para você não se ferir, porque senão você adoece. Sim. Depois de um certo tempo, você abandona tudo. Igual você falou assim, vou fazer, você tem que ir aos poucos, igual academia. Se você começa a academia, você for para academia todo dia, você não está acostumado com aquilo, você não vai, você vai largar no meio do caminho. Isso, vai fazendo aos poucos. Então, você tem que ir entrando, aquele hábito tem que ter. É construir um hábito, Construir o hábito. E uma outra coisa importante também para as pessoas terem em mente é que as pessoas têm muita também, aquela pessoa que tem aversão à internet. Fala assim, eu não quero rede social e tal. As pessoas têm que entender que hoje a rede social, ela é a nossa realidade. E se você empreende, se você tem um empreendimento, você trabalha com isso, você tem que encarar a rede social como um trabalho. Sim. E aí você tem que pensar nela estrategicamente. Porque senão você vai ficar só por conta de rede social e não vai tocar o seu negócio. Ela é uma parte, a comunicação é uma parte muito importante do seu negócio, mas você tem que pensar nele globalmente. Sim. Você tem os seus fornecedores, você tem que aprender mais sobre o seu negócio, você tem que pensar em alguma forma que vai baratear e continuar tendo um produto de qualidade para o seu cliente. Então, são várias coisas no setor, por isso que eu falei do plano de negócio, né? Sim. E aí, você pensar a sua identidade, ele também não pode ser esquecido. Então, por isso que você simplesmente se mergulhar, vou fazer marketing, né? Eu mesmo vou fazer, eu mesmo vou gravar, sei que todo mundo começa com eu mesmo, porque não dá para você arcar com tudo. Começa com mudar. Começa com mudar, porém a gente tem que pensar que quanto mais tempo você demora para pensar na sua comunicação estratégica, menos você vai ter resultado. Verdade. E aí, falando em comunicação, a gente entra num outro ponto muito importante,
que é sobre a nossa imagem. Imagem que converte. Imagem que converte, né? E aí? E aí? Bom, eu venho trabalhando com fotografia desde 2015, né? Comecei com a comunicação já há mais de 30 anos. E no meio do caminho da fotografia, eu comecei com fotografia de família, quando meu filho estava na primeira infância, e o mercado foi me levando para posicionamento de imagem, que é diferente do posicionamento de imagem para posicionamento de marca. Tá? A marca é uma coisa muito mais abrangente. O posicionamento de imagem, ela está dentro de um tópico que você vai trabalhar dentro do brand. Tá? Sim. E ele passa também pela consultoria de imagem, que é um consultor de imagem para ver a questão da coloração pessoal, passa pelo pessoal do design, que vai trabalhar a logomarca, vai trabalhar a paleta de cores, né? Toda a letra, tipografia, são vários profissionais que vão criar essa marca. Sim. Junto com a pessoa, né? E aí, quando a gente pensa no posicionamento de imagem, que é a fotografia, quando uma pessoa já passou por uma construção dessa identidade dela, fica muito mais fácil. Porque hoje eu direciono a pessoa na fotografia, também utilizo os arquétipos, tá? Se a pessoa vier fazer só fotografia comigo, eu também trabalho com os arquétipos, mas eu já, para quê? Para direcionar que foto, que roupa que ela vai ter, qual a pose que ela vai fazer. Porque se uma pessoa vier, se o arquétipo dela for um arquétipo de pessoa comum, e a gente chegar à conclusão e ela falar, não, Malu, é isso mesmo que eu quero transmitir. Sim. Eu quero estar uma pessoa mais próxima do meu público e não uma governança que é líder, né, que faz aquela foto bonita que a gente faz assim, né? Sim. Então tá tudo bem. É a coerência e a essência dela. E aí a gente vai posicionar dentro da fotografia, dentro do arquétipo que ela tem. Entendeu? Isso facilita demais a pessoa pensar o negócio dela estrategicamente. E ela vai utilizar essa foto dentro de um processo de comunicação estratégica que ela já pensou anteriormente. Sim, porque entendeu? É a primeira impressão ali, né? Impressão, é o cartão de visitas. Você queimou o filme logo de cara, né? Eu vou falar uma coisa com você. Tanto que eu lembro uma vez um ensaio que eu fiz e a moça falou comigo assim... Não, agora eu preciso que você faça um carão fechado e tal. Eu falei assim, nossa, mas aqui, deixa eu falar com você. Tá difícil. Eu carão fechado? Nossa, não sou eu. E assim, é interessante porque a gente tem que trazer essa autenticidade, tem né? Tem que trazer essa autenticidade. É o que a gente falou, autenticidade. Né? Eu gosto muito de trazer o exemplo do Cazé, né? Da TV Cazé, que foi um boom aí de brand também. O cara começou transmitindo na casa dele, sofá da casa dele, jogo. Depois comentando outros vídeos na internet. Hoje ele está aí com a TV Cazé, né, ganhando milhões. Um cara simples, é um tipo de pessoa que foi cara comum dentro do arquétipo dele, tá bem claro isso, né? E ele conseguiu, dentro da autenticidade dele, se colocar. Sem ter que colocar um terno, olha que coisa maravilhosa. Sim. Né? Então, por que é que as pessoas acreditaram? Porque ele encontrou muitas pessoas que viram verdade nele. E acreditaram na bondade dele, acreditaram na maneira como ele fala, e ele cresceu o negócio dele dessa forma, né? Então, mas é muito raro você ter um Cazé. É muito raro você ser um Cazé. Então, você tem que parar e pensar estrategicamente para isso. Sim, né? Isso mesmo. Gente, nosso tempo voa. Malu, eu vou pedir para você deixar pra gente onde as pessoas te encontram, como é que faz para conhecer um pouco mais de você. Bom, hoje eu tô no LinkedIn, né? Malu Machado, pode me procurar lá. E tô no Instagram também com Malu Machado. Ah, gente, eu tenho certeza que vocês vão encontrar e vocês vão aprender muito com a Malu, tá? Porque isso aqui foi só um pouquinho que a gente trouxe para vocês. Mas olha, todo episódio eu trago sempre um especialista, mas eu trago também para você o que você vai fazer depois desse episódio. A gente falou aqui sobre comunicação, a gente falou aqui sobre marca, e é interessante que você assista esse episódio, anote, entre em contato com ela, tira uma dúvida, deixa nos comentários, mas coloque algo em prática. Não fica só consumindo conteúdo e deixa passar. É porque cada episódio é uma oportunidade da gente poder desenvolver no nosso negócio, pra gente poder crescer e, às vezes, aquele empurrãozinho que a gente tava precisando, né? Exatamente. Eu vou deixar um presente aqui para vocês. Quem quiser me procurar lá, eu vou fazer um diagnóstico de graça. Olha! Tá? Para vocês verem como que vocês estão na internet hoje. Gente, não vão perder, hein? Não vão perder. Gente, eu gostaria muito de agradecer você, Malu, pela sua participação.
pelo, né, o seu conhecimento que você trouxe aqui pra gente hoje. Gostaria de agradecer também você que está aí em casa, né? Está nos acompanhando. Já compartilha esse vídeo com um amigo, uma amiga empreendedora que está precisando de mudar aquela chave no posicionamento do negócio. Gente, um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!